tá tudo ok? Som, áudio e vídeo, tudo certo? Iniciando agora mais uma das nossas lives, é o episódio 29 do nosso Raio-X da Questão. Lembrando que os episódios anteriores estão disponíveis no canal. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, dá lá o curtir, acione o sininho para você ser avisado. Essa nossa live vai abordar o tema da alha nos contratos administrativos, que são as circunstâncias jurídicas, econômicas, administrativas e fáticas que ensejarão o direito do contratado, o particular contratado, o direito de exigir o reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos. Muito bem, então, sem mais delongas, comigo aqui, olha, a gente vai tratar da alha administrativa, a alha econômica e também da força maior, esses detalhes. O episódio é o episódio número 29, o tema central é o tema da alha nos contratos administrativos. Se você nunca tinha ouvido falar nisso, muito prazer, coloque aí nos comentários, aí no chat no canal do YouTube, se você nunca tinha ouvido falar desse assunto. Se já, vamos para a nossa abordagem. Muito bem. Primeira questão que eu trouxe aqui para a gente começar a abordar o tema é uma questão da banca VUNESP, ano de 2011, concurso da CREMESP, cargo de advogado, e o enunciado da questão diz: nos contratos administrativos, a alha administrativa e a alha econômica estão relacionados respectivamente com. E aí, mesmo que você nunca tivesse lido nada, estudado nenhum material teórico em direito administrativo, ainda assim a questão vai te ajudar. Por quê? Porque se o enunciado direciona você para dois elementos conceituais, quais são? Alha administrativa. Você sabe o que é? Se não sabe, anota num rascunho ao lado, porque quando você for ao estudo teórico, o estudo teórico vai ter de suprir, resolver essa sua demanda conceitual. E fala também aqui na chamada alha econômica. O que é isso? A alha econômica. Então, de começo, de início, o enunciado da questão já nos esfrega na cara dois elementos conceituais que precisaremos dominar em matéria de contratos administrativos. Vai. E aí ele diz o seguinte, olha, respectivamente, estão correlacionados. Então vamos lá. Fato do príncipe tem a ver com alha administrativa? É uma dúvida. Não tem jeito. Teoria da imprevisão tem a ver com alha econômica? Letra B. Rescisão unilateral tem a ver com alha administrativa? Porque ele fala respectivamente. Fato da administração tem a ver com alha econômica? Além disso, teoria da imprevisão tem a ver com a alha administrativa? Fato do príncipe tem a ver com alha econômica? Neste momento aqui eu preciso fazer uma pergunta crucial. Por favor, me respondam aí, seja qual for a rede social que você esteja. Responda aí. Eu não sei nem chutar. Se você estiver nessa condição, continue até o final. Essa live é para você. Se você já viu isso, não está se lembrando, fique até o final, porque essa live é para você. Eu estou colocando essas questões que está nos demandando esses elementos conceituais, porque da metade para o final dessa live a gente vai revisar e aprofundar esses assuntos. Mas eu quero ouvir de você, em matéria de alha administrativa, alha econômica, fato do príncipe, teoria da imprevisão, rescisão lateral, fato da administração, teoria da imprevisão de novo, fato do príncipe. Coloque aí, se você não sabe nem chutar, ou se você domina, diga aí. Letra D, ele diz que o equilíbrio econômico-financeiro tem a ver com a alha administrativa e a falta contratual, a infração, o descumprimento do contrato tem a ver com a alha econômica.
E a letra E, a opção é nulidade contratual tem a ver com alha administrativa e falha administrativa tem a ver com alha econômica. E aí? A Thaís está dizendo aqui nos comentários, eu sou dessa, não sei nem chutar. Maravilha! Então significa que esta live vai ser útil para pelo menos uma pessoa. Então já estou feliz. Se ajudarmos uma, tá bacana. Então, no fundo, o que essa questão está nos propondo? Essa questão e questões semelhantes a essa, ou seja, do mesmo tema. Primeiro, o que é uma alha administrativa? Segundo, quais são as hipóteses ou espécies de alha administrativa? Além disso, o que é uma alha econômica? E quais são as hipóteses de alha econômica? Isso precisamos definir. Eu vou te dar o gabarito, letra A. Fato do príncipe, mas não só o fato do príncipe, tem a ver com a alha administrativa. E a teoria da imprevisão tem a ver com a alha econômica. Mas, como prometido, ao final a gente vai analisar, abordar isso aí nos mínimos detalhes, fazendo a revisão teórica e o aprofundamento. Beleza. Gabarito letra A. Vamos para a questão número 2. Questão número 2. Concurso da banca FEPESE, ano de 2018. Concurso da Prefeitura de Rio das Antas, Santa Catarina. Alguém já se imaginou sendo servidor concursado da Prefeitura de Rio das Antas, Santa Catarina, o cargo de contador? Falar, professor, concurso de prefeitura é faixa branca, isso aí. Vamos ver? Vamos lá. Enunciado. Um município firmou contrato com a empresa Delta Limitada para o fornecimento de defensivo agrícola importado da Itália. Porém, depois de realizada a licitação e firmado o contrato, o governo federal elevou muito o imposto de importação, o que afetou o equilíbrio econômico-financeiro inicialmente pactuado. Ou seja, a proposta de preço pela qual a empresa Delta Limitada venderia o defensivo agrícola importado não está mais condizente com o seu custo de deslocamento da Itália para o Brasil, porque quando chegasse na alfândega, o valor que se pagará pelo imposto de importação é muito maior do que era no momento da proposta. Então, agora, o preço que ela iria ou irá receber por esse produto talvez fique até menor que o seu custo, ou muito próximo, não sendo suficiente para equilibrar economicamente as partes desse contrato. E aí vem o enunciado. Neste caso, considerando os conhecimentos sobre contratos administrativos, é correto afirmar que ocorreu um caso de... Só para dizer, ele não usou o nome que eu estou usando, que nós estamos usando, que a doutrina usa. Mas esse enunciado está descrevendo uma situação de alha contratual. Ou seja, algo superveniente que impactou a equação econômico-financeira do contrato. Quais são as variáveis da equação econômico-financeira do contrato? O custo e o preço, sendo que o preço a ser pago por aquele produto ou serviço tem que cobrir os custos e assegurar uma certa margem de lucro para ser economicamente sustentável e viável essa relação contratual. Então ele diz, neste caso, considerando os conhecimentos sobre o contrato administrativo, é correto afirmar que ocorreu o quê? Aí ele pergunta, isso que está descrito é uma alha do tipo força maior? É um caso fortuito? Aí já vem a pergunta, o que é força maior? O que é caso fortuito? É um fato do príncipe? É um fato da administração? Qual é a diferença entre fato da administração e fato do príncipe? É teoria da imprevisão? Beleza. Questão número 2 é letra C. Fato do príncipe. E aí, na nossa revisão e aprofundamento teórico, daqui a pouquinho,
a gente analisa esse conceito de face do príncipe e os outros. Mas tudo bem? Beleza. Bacana. Lembrando, na nossa série de lives aqui, que já estamos no episódio 29, que eu chamo de o raio-x da questão, a análise inicial que nós fazemos das questões não é para gabaritar, não é um aulão de revisão com exercícios. É uma análise das questões para eu te mostrar, e estou te mostrando na prática, para que serve o que se chama estudo a partir de questões ou estudo reverso. Para que a questão nos mostre quais são os elementos conceituais que as bancas das diversas áreas do país exigem. E aí, a partir do que se precisa, dos conceitos que precisam ser dominados, quando você vai para o estudo teórico, você vai já aguçado, já sabendo o que precisa ser identificado e compreendido. Questão número 3 é uma questão do CESP-SEBRASP, concurso do ano de 2020, recentíssimo, Ministério Público do Estado do Ceará, o cargo de analista ministerial, que é um cargo que equivaleria aí ao analista judiciário. O enunciado diz: julgue o item a seguir relativo a contratos de obras públicas. E aí ele vem: o reajuste ou repactuação é um direito do contratado de formalizar junto à administração pedido de modificação contratual em decorrência de alteração extraordinária nos preços que não estejam relacionadas na correção monetária. Neste contexto, o pedido de reajuste é o meio que o contratado utiliza quando a atividade de execução do contrato se sujeita a uma excepcional elevação de preços ou quando os encargos contratualmente previstos são ampliados ou se tornam extremamente onerosos. Beleza. Já vou te adiantar o seguinte: essa assertiva está errada. Mais importante nesse momento que saber por que está errado ou não, é você perguntar o seguinte: em matéria de contratos administrativos, da vigência e execução de contratos administrativos, você sabe me dizer o que é um reajuste do contrato? Outra coisa, reajuste é sinônimo de repactuação? Se não é sinônimo, o que é a repactuação? Bacana. O reajuste ou repactuação é um direito do contratado? Ou é uma prerrogativa da administração? Beleza. E eles servem para um pedido de modificação do contrato em decorrência de alteração ordinária ou extraordinária? Vejam quantos elementos conceituais são exigidos, demandados em uma única questão, um único item. E que se você não sabe, ótimo, não tem problema nenhum. O problema é não saber na hora da prova, mas não saber antes mesmo do estudo teórico, o melhor. Olha, pensa bem, se você já puder ter uma noção de 80, 90% do que é importante se absorver do estudo teórico, seu estudo teórico naturalmente vai ser mais eficiente. E como é que eu vou saber isso? As questões estão mostrando. Em matéria de contratos administrativos, saber o que é reajuste e o que é repactuação é importante. E por que eu sei que isso é importante? As questões estão mostrando isso. E aí diz: a alteração extraordinária nos preços não esteja relacionada à correção monetária. O que é isso? Nesse contexto, o pedido de reajuste é o meio que o contratado utiliza quando a atividade de execução do contrato se sujeita a uma excepcional elevação dos preços. Deixa eu perguntar uma coisa. Excepcional elevação dos preços justifica o pedido de reajuste? Ou é outra coisa? Ou é repactuação? Tá aí. E
A partir disso aí, a gente precisa fazer a revisão e o aprofundamento teórico. Olha, fazer esse tipo de estudo é algo que torna o seu estudo teórico e a sua preparação para um concurso extremamente mais acelerada e o seu estudo teórico extremamente mais eficiente. Mas se você for da galera do mimimi, não for raiz, quando você fizer a segunda ou terceira questão que não estiver sabendo nada, e não saber nada é o óbvio. Aí eu fico desesperado. Mimimi. Sai dessa live e vai embora, caralho. Sai da live. Não é para mimimi. É para você aguentar o que você não sabe para depois você agilizar o que você sabe. É isso. Não quero que você sofra. Eu quero que você tenha mais eficiência no seu estudo. Mas você vai ter que aguentar um primeiro momento, que é o quê? Ler as questões, identificar elementos conceituais que você não sabe nem chutar, já falaram nos comentários. Mas agora, quando você for para o estudo teórico, a primeira coisa que você vai saber se esse material teórico, videoaula, PDF, livro, manual, presta. Porque se ele não te der a resposta, não presta. Bacana? Questão número 4. Aí eu acho que é a última. Hoje eu aliviei nas questões para dar pouco sofrimento. CESP-SEBRASP, 2019 ao concurso, Procuradoria-Geral do Estado do Pernambuco, cargo de analista administrativo de Procuradoria. O enunciado diz assim: um órgão público pretende realizar um processo licitatório para a construção de um posto de saúde comunitário. Orçamento da obra, 350 mil. O prazo de execução da obra será 13 meses. Tendo como referência esse caso hipotético, julgue o item a seguir, considerando a legislação aplicável à contratação de obras e serviços de engenharia. E aí o item diz: tendo em vista o prazo de execução da referida obra, o contrato não pode indicar previamente o contratado não pode indicar previamente no contrato cláusula de reajuste de preço. Olha só. Todas as vezes que a execução do objeto do contrato for ter duração igual ou superior a 12 meses, tende a haver uma previsão de cláusula contratual, uma cláusula no contrato, está no artigo 55 da Lei 8666/93, uma cláusula que preveja o reajustamento. O reajustamento, a gente vai ver, eu vou explicar melhor, é uma recomposição das perdas ordinárias, perdas inflacionárias, elevação natural do custo das matérias-primas, correção monetária. Bacana? Então, quando o contrato vai ter uma duração igual ou superior a 12 meses, tem de ter uma previsão da chamada data base, onde se vai promover um reajustamento desse contrato. Normalmente se fixa o quê? 12 meses a contar da apresentação da proposta. Não é da celebração do contrato. A proposta foi apresentada lá na licitação. Terminou a licitação, veio o contrato. Da data em que a proposta foi apresentada, quando completa 12 meses, tem que se fazer o reajustamento pelo índice que o contrato prevê. INPC, IGPM ou índice qualquer. Vai ter um índice indexador. E aí, 4 fica errado. Beleza? Então, novamente, ele trata aqui do reajuste. Cláusula de reajustamento ou reajuste do contrato. Muito bem. Já é o suficiente para a gente ter uma noção do que é preciso. Claro, tem muito mais questões de várias bancas sobre esse assunto, mas aqui é só a gente ter uma noção dos elementos conceituais necessários que a gente vai passar para a análise da parte teórica com revisão. Beleza. Então, feito isso, vamos passar para cá, vamos descartar isso aqui, vamos entrar aqui, olha. Vamos ver se a gente consegue fazer a nossa análise aqui. Desativar isso aqui para melhorar a nossa situação. Tá aqui, pronto. Vamos fechar aqui. Muito bem. Beleza. Não se preocupem.
Quem não está habituado a me acostumar, porque, nossa, professor, essa letra está miudinha, não vou enxergar nada. Calma, olha que maravilha. Eu posso ampliar aqui para cego nenhum botar defeito. Então, a gente vai ter uma visão panorâmica e depois a gente vai ampliando. Deixa eu fazer um pequeno ajuste aqui que não está pegando ali. Ó. Vamos pegar aqui. Pronto. Vamos ver. Acho que agora deu o ajuste necessário. Pronto. Vamos ver se foi suficiente o ajuste aqui. Vamos colocar um pouco mais para cá. Assim. Muito bem. Pronto. Ficou bacana. Beleza. Como eu disse a vocês, o que acontece? Os contratos administrativos, eles são sustentados por duas lógicas. Uma lógica vem da supremacia do interesse público. A supremacia do interesse público em matéria de contratos administrativos, ela é manifestada por meio das chamadas cláusulas exorbitantes do contrato. Estão no artigo 58 da Lei 8666/93. Anota aí. Artigo 58 da Lei 8666/93. Lá está o rol das chamadas cláusulas exorbitantes. É por meio das chamadas cláusulas exorbitantes que a administração pública exerce a supremacia do interesse público em matéria de contratos administrativos, ou seja, em relação ao particular contratado. Esse é um dos pilares. O outro pilar é o pilar da equação econômico-financeira do contrato. A equação, ou também chamado equilíbrio econômico-financeiro do contrato, é um direito que assiste, que resguarda o particular contratado. O que é, em palavras bem simples, mas tecnicamente precisas, o que é o chamado equilíbrio econômico-financeiro do contrato, ou também chamada equação econômica financeira do contrato? No momento em que é feita a contratação, a proposta, na verdade a proposta, é apresentada a proposta, eu olho para o mercado, para a economia de mercado, e global até, e tiro uma fotografia. Ali vão estar registrados os aspectos administrativos, jurídicos, econômicos, tributários, políticos, fiscais, tudo está ali. O fato é que a proposta de preço apresentada pelo licitante, que vai ser o vencedor, ela prevê um preço que vai cobrir os custos, os procedimentos, os trâmites, os impostos, os encargos trabalhistas, vai cobrir isso aí e ainda lhe dá uma pequena margem de lucro. Daí em diante, qualquer circunstância que afete essa equação, de maneira que a relação entre preço e custo se altere a ponto de o preço não cobrir os custos ou eliminar significativamente a margem de lucro. Nessa hora, nasce para o particular contratado ou proponente licitante, nasce para ele o direito de exigir que a administração pública contratante arque com os impactos ou efeitos negativos do desequilíbrio econômico-financeiro que o contrato sofreu. Bacana? Muito bem. Então, de um lado, cláusulas exorbitantes, do outro, equilíbrio econômico-financeiro do contrato. As circunstâncias, as N possíveis circunstâncias que afetam essa equação, esse equilíbrio econômico-financeiro do contrato, essas circunstâncias, elas comumente são chamadas de alias. E a justificativa teórica de tudo isso é uma coisa que nós já estudamos até num dos nossos episódios aqui do Raio-X da Questão, você procura aí no canal, que foi quando a gente tratou da teoria da imprevisão. Um dos primeiros vídeos aí que a gente colocou no canal, teoria da imprevisão e o seu impacto nos contratos administrativos. Pegaram essa ideia? Então vamos lá. Olha aqui comigo. Vamos aqui.
marcar aqui, colocar, olha, a gente vai abordar o equilíbrio econômico financeiro do contrato, está aqui, equilíbrio econômico financeiro do contrato. Eu vou até apagar isso aqui porque está ruim. Eu vou fazer o seguinte, vamos selecionar aqui, ó, equilíbrio econômico financeiro do contrato, está aqui, e a gente vai realçar isso aqui de verde, olha aí. Equilíbrio econômico financeiro dos contratos administrativos. Ou seja, o tema que vamos abordar diz respeito a esse assunto. Ou seja, a alha contratual, ou seja, impactos supervenientes no contrato de várias espécies, chamado alha no contrato, ou alha do contrato, afeta o equilíbrio econômico financeiro do contrato. E aí, a gente parte para a seguinte análise. Olha, quando se trata de equilíbrio econômico financeiro do contrato, entre a administração e o particular, pode ocorrer a quebra de tal equilíbrio por algumas causas. E aí, já anota uma coisa, destaca uma coisa aí. São 3 categorias, 3 tipos de alhas ou riscos. O sinônimo aí, alhas ou riscos, riscos que impactam o contrato, impactam a ponto de afetar o equilíbrio econômico-financeiro, a equação econômico-financeira, são 3 tipos. Primeiro, a chamada alha ordinária ou alha empresarial. O que é isso? O que é a alha ordinária ou empresarial? Primeiro tipo de alha. É um risco que todo empresário corre como resultado da própria flutuação do mercado, sendo previsível por ele o particular. Sendo previsível por ele, responde o particular. Se não for previsível, a administração deve arcar com reequilíbrio econômico-financeiro. Então, vamos pensar o seguinte. Toda a atividade negocial empresarial tem um risco de vários tipos. Beleza. Se esse risco que é próprio do negócio, existem riscos da aviação civil, existem riscos dos transportes coletivos, existem N riscos. Bacana? Beleza. Se o risco próprio daquele negócio era previsível, quem vai suportar os impactos da implementação desse risco, dessa área no contrato, é o próprio contratado. Então, por exemplo, uma empresa do ramo de construção civil faz parte do risco, do impacto da área prevista, o reajustamento dos salários da categoria de construção civil na data base da convenção coletiva? Sim. Então, se houver um acordo coletivo lá na data base em que se discutiu que elevou um certo tanto o valor dos salários, ele vai ter que suportar com isso. Ele já deveria dar um preço contando com essa possibilidade. Agora, pode ser que um risco do negócio era imprevisível. E imprevisível é diferente de não cogitável. Você pode até cogitar. Imprevisível é baixíssima probabilidade de acontecer. Baixíssima probabilidade de ocorrer. A gente trabalhou isso muito bem quando tratamos lá no outro episódio, tratamos da teoria da imprevisão nos contratos administrativos. E vamos reforçar aqui. Beleza. Então, o que você precisa saber sobre a alha ordinária ou empresarial? Ela pode ser de 2 espécies. Alha ordinária empresarial previsível. Neste caso, quem vai ter que suportar os impactos dela no contrato administrativo é o próprio particular contratado. E tem alha empresarial própria do negócio imprevisível. E aí, quem vai ter que arcar com o reequilíbrio econômico financeiro desse contrato é a administração pública. Feito isso, a gente vai para o segundo tipo de alha, é a chamada alha administrativa.
E a área administrativa, ela abrange 3 modalidades. Ela abrange 3 modalidades. Então, a gente tem 3 tipos de áreas ou riscos, e na área administrativa, que é o segundo tipo, tem 3 modalidades. Olha lá. Quais são? Primeira modalidade, está aqui, olha. Primeira, a gente vai colocar aqui, ó. Alteração unilateral do contrato. A própria administração pública, se valendo da cláusula exorbitante, da prerrogativa exorbitante contratual de alterar unilateralmente o contrato, impondo impactos financeiros ao contratado que deverá suportá-lo dentro de certos limites, promove a alteração unilateral. A alteração unilateral do contrato, ela serve para quê? Para melhor atendimento do interesse público. Melhor atendimento do interesse público. Por essa área, a administração responde. Então, quem é que vai responder por isso aqui? A administração. E responde como? Ela deve reestabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Anota uma coisa. Reestabelecimento de equilíbrio econômico-financeiro do contrato não se confunde, não tem nada a ver com reajuste. Então, promovendo uma alteração unilateral no contrato que causa um impacto de desequilíbrio econômico-financeiro, a administração não tem que reajustar o preço, ela tem que reequilibrar o preço para o patamar necessário para manter ou reestabelecer a equação econômico-financeira do contrato. Segunda modalidade de área administrativa. Está aqui, olha. Segunda modalidade de área administrativa. Fato do príncipe. Nós acabamos de fazer uma questão que tinha esse tal fato do príncipe. Acabamos de fazer uma questão que tinha esse fato do príncipe. Vamos aumentar um pouco aqui para ficar melhor para ver? Olha só. Fato do príncipe. Olha só. Beleza. Olha. Fato do príncipe. Em resumo, o que é o fato do príncipe? Um ato de uma autoridade pública que atinge um determinado setor ou a coletividade como um todo e indiretamente impacta na equação econômico-financeira do contrato. Foi o exemplo do aumento de impostos. Não aumentou o imposto só para aquele contrato. Aumentou o imposto para aquele setor de produtos ou para aquele gênero de produtos ou serviços. E aí todos que comercializarem ou trabalharem aquele produto ou serviço, inclusive o particular contratado, vai sofrer um impacto. Essa é uma ação administrativa, uma ação do poder público que impactou o contrato. De forma indireta, mas impactou o contrato. A gente pode resumir assim, olha, fato do príncipe é todo ato do poder público de natureza geral e ampla para um determinado setor que impacta indiretamente no objeto do contrato, gerando um desequilíbrio econômico-financeiro. Está aí o fato do príncipe. Quem é que vai arcar com isso? A administração vai arcar com isso, mediante o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. E aí a gente vai para a terceira modalidade de área administrativa. Olha aqui, ó, estamos tratando de quê? Estamos tratando da área administrativa e aí estamos na terceira hipótese aí, da área administrativa. Muito bem. Ampliar aqui um pouco mais para ficar fácil da gente ver. Beleza. Fato da administração é toda conduta, olha só, toda conduta ou comportamento da administração que torne impossível
para o contratante particular a execução do contrato. Ou, de forma mais completa, é toda a ação ou omissão do poder público que, incidindo diretamente, especificamente sobre o contrato, retarda, agrava ou impede sua execução. A diferença entre fato do príncipe e fato da administração é muito simples. Fato do príncipe atinge só indiretamente o objeto do contrato. Fato da administração não atinge amplamente, atinge diretamente o objeto do contrato. Atinge diretamente o objeto do contrato. Então, eis aqui as 3 modalidades de alha administrativa: a alteração lateral, fato do príncipe e fato da administração. A gente prossegue, avança aqui para a alha econômica. E aqui ganha destaque na alha econômica, então já vimos alha ordinária ou empresarial, alha administrativa, que é do tipo alha extraordinária. Essas duas aqui, olha, vamos colocar o seguinte, ó, essas duas áreas aqui, elas são extraordinárias. Coloca aí, ó, extraordinárias. São extraordinárias. Beleza. Prosseguindo. Alha econômica corresponde às circunstâncias externas ao contrato. Ou seja, não veio nem do particular contratado, nem da administração. Veio de fora. Estranhas à vontade das partes. Diferentemente da alha administrativa, que tem interesse da administração manifestado. Nas 3 alhas administrativas, alteração lateral, fato do príncipe, fato da administração, de forma direta ou indireta, a forma indireta é só no fato do príncipe, as outras 2 formas diretas, são vontades manifestadas pela administração contratante que impactam o contrato. Agora, na alha econômica, são circunstâncias alheias à vontade, tanto do particular contratado quanto do poder público contratante. Então, estranha a vontade das partes, e aí que seja imprevisível, excepcionais, inevitáveis, que causam desequilíbrio muito grande no contrato. Não é qualquer desequilíbrio, é um impacto na equação econômico-financeira do contrato, dando lugar à aplicação da teoria da imprevisão. Então, o que sustenta teoricamente a alha econômica, ou seja, a exigência de que a administração, em razão da alha econômica, ela deve fazer o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, o fundamento para isso é a teoria da imprevisão. E aí, como eu já mencionei, reveja lá o nosso vídeo, o nosso episódio em que eu abordei minuciosamente somente a teoria da imprevisão. Bacana? Esse episódio ele se conecta aqui com a nossa área econômica. Bacana. A administração pública, em regra, responde pela recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Então, a gente tem exemplo aí, uma súbita alta do petróleo, do dólar. Então, tinha um contrato de importação de medicamento, como tinha o exemplo da questão, houve uma súbita alta do dólar, uma mudança no câmbio, aí a gente tem a chamada alha econômica por teoria da imprevisão. Quais são os requisitos, os pressupostos para a gente aplicar a teoria da imprevisão que justifica a alha econômica e enseja o direito do contratado de obter o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato? Quais são os requisitos da teoria da imprevisão? Primeiro requisito está aqui, ó. Imprevisibilidade do evento ou, aqui um incalculabilidade de seus efeitos. Então, primeira coisa, se não havia uma imprevisibilidade do evento,
ou se não havia uma incalculabilidade dos efeitos desse evento, esquece a teoria da imprevisão, não se justifica. Segundo requisito, os requisitos são cumulativos. Um grave impacto, grave modificação nas condições do contrato. Circunstâncias externas que não impactam significativamente no objeto do contrato não pode ser amparado pela teoria da imprevisão. E por último, a ausência de impedimento absoluto da execução do objeto do contrato. Pensa bem, se o evento externo, alheio à vontade das partes, gerar a absoluta inexecução do objeto do contrato, não dá mais para executar, aí você não vai falar em reequilíbrio, porque o reequilíbrio pressupõe que o contrato possa ser mantido, que o objeto possa ainda ser executado. Se não dá mais para executar, se é impossível executar o objeto do contrato, não se vai aplicar a teoria da imprevisão para reequilibrar, não tem sentido. Beleza. Quais são as hipóteses ou espécies de alha econômica? Sujeições ou interferências imprevistas, ou seja, circunstâncias anteriores que existiam antes mesmo da contratação, mas que no momento da contratação não eram conhecidas e nem poderiam ter sido conhecidas. Só que durante a execução do contrato elas foram detectadas. E aí percebeu-se que, em razão dessas circunstâncias que não foi percebida no momento da contratação, o preço exigido não é suficiente para arcar com as despesas ou custos. Aí você tem que fazer um reequilíbrio econômico-financeiro por conta das sujeições ou interferências imprevistas. Bacana. E a outra hipótese, está aqui o outro caso, é o caso fortuito, força maior. Prevalece na doutrina que a força maior é um evento da natureza, imprevisível, inevitável, incalculável, e o caso fortuito seria evento humano, uma ação dos black box, alguma coisa, uma revolta. Tá aí. Força maior aqui seria uma contaminação, uma pandemia. Entra aí. Muito bem. Agora, a gente vai analisar o seguinte. Então, são 3 tipos de alhas: alha ordinária ou empresarial, alha administrativa, que tem 3 modalidades, e a alha econômica, que tem 2 hipóteses e os requisitos da teoria da imprevisão. Agora, acontecendo esses impactos na equação econômica financeira do contrato, acontecendo o impacto na equação econômica financeira do contrato, quais são as formas de recomposição da equação do contrato? Quais são os mecanismos para recompor isso aí? Nós temos revisão de preços, nós temos reajuste de preços, temos repactuação do contrato e tem uma hipótese que poucos consideram, mas até aparece em prova: redução dos encargos do contratado. Vamos um por um. Vamos ampliar aqui para ficar melhor para a gente acompanhar. Está aqui. Primeiro, revisão de preços. Como é que se faz a revisão de preços? É assim, olha. No momento em que foi feita a apresentação da proposta lá no certame licitatório, você faz uma comparação entre o preço e as condições de mercado que geravam o custo. Tempos depois, já na vigência do contrato, você faz essa mesma análise, o mesmo preço e as circunstâncias de custo, circunstâncias jurídicas, políticas, econômicas, de matéria-prima, de tudo. E vê se mantém a mesma relação, a mesma proporção. Se alguma coisa tiver quebrado isso aí, de forma normal, ordinária, você faz uma revisão, olha lá, uma revisão de preço. Então, vai fazer uma recomposição das perdas não inerentes aos riscos ordinários do empreendimento ou negócio. Então, a revisão de preços é para riscos que não são ordinários próprios daquele negócio.
Ou seja, as mudanças, as variações esperadas para aquele ramo ou setor. Presta bem atenção. Uma determinada empresa é contratada para fornecer alimentos para o Palácio do Planalto, por exemplo. Em determinados períodos do ano, o feijão custa um preço. Em outro período, ele custa mais caro. Isso é do negócio. Então, isso não poderia entrar em revisão de preço. A não ser que tivesse dado uma praga de gafanhotos, alguma crise mundial, que o feijão subiu muito mais do que é a sua sazonalidade de safra e entre safra. Fora isso, revisão de preço. Aqui é preço, faltou um E. Eita ferro. Beleza. A outra hipótese, reajuste. O que é o reajuste? Reajuste de preço é sempre contratado, sempre pactuado. Nos contratos de longa duração, 12 meses ou mais, vai ter uma cláusula prevendo um índice para reajustamento dos preços. Ele disse ao IGPM, então reajuste de preço é a alteração de preços conforme contratado, pactuado numa das cláusulas, chamada cláusula de reajustamento do preço do contrato. E o índice é sempre pré-definido aqui, ó, para indexar o valor do contrato. E o que é a repactuação? O que é a repactuação? A repactuação, ela somente é aplicável para contratos de prestação de serviços contínuos que foi objeto de renovação. Só se fala em repactuação quando é contrato de prestação de serviços contínuos, conservação e limpeza, fornecimento de determinados serviços para a rede hospitalar, e ele for renovado. E a repactuação, ela destina-se a substituir o reajuste de preços quando se renova o contrato administrativo. Suponhamos que foi feito um contrato por 5 anos, 60 meses. Se tivesse sido feito um contrato nessas condições, a cada 12 meses tem o reajuste de preço, conforme a cláusula e o índice contratado. Agora, se eu faço um contrato por 12 meses, ao final de 12 meses eu vou renovar esse contrato, prorrogar esse contrato. Aí, essa mudança no preço é feita mediante repactuação, há uma recontratação. Então, é nesse sentido. E uma outra forma de recompor as perdas por reequilíbrio da equação econômico-financeira do contrato, porque nessas 3 primeiras aqui, olha, você vai ter a administração aumentando o tanto que ela vai pagar. Só que pode ser que isso seja inviável do ponto de vista da disponibilidade orçamentária. E aí uma alternativa que ela tem é a chamada redução. Ela precisa aumentar o preço, mas por alguma circunstância é inconveniente ou inviável do ponto de vista orçamentário. Aí o que ela faz? Ela reduz os encargos do contratado. Pode ser por meio de subvenções, pode ser por meio de redução de repasses. Suponhamos que de todo o valor arrecadado por uma empresa de pedágio, de conservação de rodovias federais, de tudo que ela arrecadasse, suponhamos que no contrato ela tivesse que repassar 25% de tudo que arrecada para os cofres públicos. E o restante era para cobrir os custos e o lucro. Uma forma de reduzir os encargos é dizer, olha, para promover o reequilíbrio, já que a administração não acha conveniente aumentar o valor do pedágio, o que a administração faz? Em vez de você repassar 25%, repassa só 20%. Reduzir os encargos da empresa na vigência desse contrato. Então, em vez de aumentar, de reajustar o valor do pedágio, pode, se havia esse repasse para os cofres públicos, reduzir o repasse. Então, estão aí os exemplos dessas situações aí. Muito bem. Nossa live de hoje era uma live comparada com as últimas, curta e grossa. Não tão curta assim, mas direto ao tema. Então,
é só para você incorporar aí nas suas ferramentas teóricas conceituais os 3 tipos de áreas: área ordinária empresarial, área administrativa, área econômica, que são causas que impactam a equação econômico-financeira do contrato. Rever esses aspectos aqui da teoria da imprevisão, inclusive tem outro vídeo abordando especificamente a teoria da imprevisão nos contratos, e nós vimos aqui as formas de recomposição da equação econômico-financeira do contrato, que são 4. Lembrando que não são sinônimos. Revisão de preço é diferente de reajuste de preço, que é diferente de repactuação, que é diferente de redução dos encargos. Muito bem. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Eu agradeço mais uma vez a participação de vocês. Guardem aí esse material, revisem sempre, principalmente quando a prova for cobrar bastante licitação ou cobrar licitações e contratos. Esse é um tema sempre que pode aparecer. Mais uma vez, muito obrigado. Por hoje é só. Amanhã, quinta-feira, nós teremos mais um episódio. É o episódio número 30. Já dá para